Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27, versículo de número 11. Até o versículo número 20. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, versículo 11, até o versículo número 20. Amém? Diz assim: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes do sacerdote e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouve quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo quem quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes do sacerdote e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Meus queridos, nós estamos num culto de ceia. Nós temos que entender a importância desse ato nas nossas vidas e também a nossa missão na atualidade. Um texto que nós acabamos de ler, ele está relacionado ao momento que Jesus estava para ser crucificado. Jesus acabara de passar pelo julgamento no Sinédrio, que era um tribunal religioso, um Supremo Tribunal Judaico da época de Jerusalém, com 71 membros, a qual a maioria dos líderes consistia em sumo sacerdote, anciões e escribas. Dentro desse grupo estavam também os fariseus e os saduceus. Eram os grupos religiosos da época, e a finalidade desse tribunal era apenas fazer um julgamento religioso. Então Jesus já tinha passado por esse julgamento religioso e sempre condenado por esse tribunal. Até porque, se nós lemos os versículos anteriores, nós vamos ver que eles não estavam preocupados em conhecer a verdade, em questionar Jesus, em saber dos seus milagres, em conhecer a sua palavra. Não, eles não estavam preocupados com isso. Já ali, já tinha tudo combinado, já era um conluio apenas para decretar o martelo e para tentar matar Jesus e acabar com aquela religião que estava trazendo ali um confronto com o pensamento da época, principalmente com a corrupção instalada também, na religião judaica. Nós vemos que depois antes disso, Jesus entra no templo, vê ali as pessoas vendendo, fazendo os cambistas, e tinha uma situação toda complicada nesse templo, onde eles vendiam esses animais. Eles enganavam as pessoas, e Jesus então joga aquelas mesas para cima e chama eles de raposas, que ele estava fazendo da casa do Senhor negócio, e a casa de Deus era chamada casa de oração. Então assim, Jesus estava confrontando aquele povo, porque a corrupção já estava instalada também naquela religião. Mas agora Jesus é levado a Pilatos,
ele começa a ser julgado num tribunal civil. Pilatos era o governador de Jerusalém, ele era o responsável pelos romanos de comandar aquela região. E dentro, Pilatos, quando recebe Jesus, ele não vê, irmãos, motivo para condenar Jesus. Mas aqui nós temos que ler esse relato na visão de Mateus, de Marcos, também de Lucas e de João, porque eles se completam, eles vão nos dando os detalhes que nós vamos entender a pressão que Pilatos sofreu. Porque os romanos, irmãos, eles não estavam preocupados com questões religiosas dos judeus, eles não estavam preocupados com isso. O sinédrio tinha força apenas da visão judaica. A visão romana não tinha sentido nenhum, não tinha pressão nenhuma. Eles não estavam nem preocupados com a religião dos judeus. Eles queriam mesmo era manter a ordem. Eles não queriam, era motim, era tumulto, que poderiam chamar a atenção das autoridades romanas, principalmente do imperador César. Então, cada governador que estava no seu distrito procurava manter a ordem, manter o povo sob controle, para não ter nenhuma tumulto na sua região. Então, quando eles levam Jesus até Pilatos, ali apresenta várias questões que Pilatos detectou que era algo concernente à religião deles. E Pilatos viu que eles entregaram Jesus até ele por causa de inveja. Pilatos entendeu isso. Pilatos, então, eu não vejo nada nesse homem para condenar ele, mas as autoridades do sinédrio, eles pressionaram Pilatos e também persuadiram a multidão que cumprisse um requisito que eles já era de costume, na Páscoa, soltar um dos presos. Então Pilatos fez isso. Estava ali Barrabás, que foi condenado pelo tumulto, pelo motim, e Jesus, chamado rei dos judeus por eles. Então Pilatos perguntou: quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Porque o povo também conhecia Barrabás. Barrabás era uma figura conhecida pelas pessoas ali naquela região, tá? Porque nós temos que entender que qual o relato que eles falam dele. Lucas capítulo 23, versículo 19, fala que Barrabás foi preso por uma sedição. O que é uma sedição? Sedição é uma rebelião, é um homicídio. Ele matou uma pessoa, ele era um rebelde, né? Também João capítulo 18, 40 descreve que ele era um salteador. O que é um salteador? Salteador é bandido, é ladrão, roubava as pessoas. Então essas são as características que eles descrevem de Pilatos, ou seja, de Barrabás, né? Um homem que trazia motim, trazia tumulto e era salteador, roubava as pessoas, né? Então foi apresentado esse personagem conhecido pelas pessoas e Jesus. E o sumo sacerdote, aquelas autoridades do sinédrio, eles persuadiram a multidão para que soltasse Barrabás e crucificasse a Jesus. Se nós formos ler, irmãos, o relato de João, quando ele fala sobre isso, a gente vê ali que Pilatos tentou de todas as maneiras livrar Jesus. Ele até fez uma proposta: olha, por que vocês não manda ele ser açoitado, depois vocês soltam ele, porque eu não vejo crime nenhum. Só que eles falam, João capítulo de número 18, 31, os judeus não têm condição, ou seja, não têm autoridade para mandar matar ninguém, apenas os romanos. Somente os romanos era que tinha essa autoridade de mandar matar as pessoas, de levar as pessoas ao tribunal e eles serem crucificados. Os judeus não tinham essa autoridade. Eles poderiam, no sinédrio, mandar prender as pessoas, como nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 4, no capítulo número 5, eles mandando açoitar e prender os discípulos, mas somente isso. Eles não tinham autoridade para mandar tirar a vida deles. Agora nós vemos lá em Atos capítulo número 12, Herodes, o neto, que era o governador daquela região, mandando, matar Tiago, irmão de João. E ele queria apresentar Pedro no outro dia, para que ele também fosse morto.
porque eles tinham essa autoridade, visto que isso estava o quê? Agradando os judeus, amém? Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Pilatos cede à pressão. Pilatos, sabendo que Jesus era justo, tentando livrar Jesus, mas ele então, foi ele, lá em João é registrado isso, foi ele que falou assim: olha, então vamos fazer o seguinte, vamos soltar um dos presos. Apresentou Barrabás e apresentou Jesus, porque na visão de Pilatos, eles iam soltar Jesus, e para surpresa dele, eles escolhem Barrabás e manda que Jesus fosse crucificado. Então Pilatos agora não pode fazer mais nada, ele apenas lava a sua mão, entrega Jesus para ser açoitado, para agradar os judeus, mesmo sabendo que Jesus era inocente. Aqui eu quero que vocês entendam, Pilatos cede à pressão da multidão e entrega Jesus para ser crucificado. Irmãos, eu quero analisar a pessoa de Barrabás, a pessoa de Pilatos, amém? E também o ato que Jesus fez, porque nada disso aqui surpreendeu Cristo. Jesus já tinha dito para os seus discípulos, lá no cenáculo, quando ele instituiu a ceia, que ele mandou que eles fossem lá em Jerusalém, seguisse um homem que estivesse carregando um cântaro, entrasse na casa deste homem e pedisse os seus aposentos para fazer os preparativos da Páscoa com seus discípulos. E neste momento, o Senhor Jesus, ele faz várias revelações. Ele revela que um ali era o traidor, que um ali ia negar ele, e que depois da sua prisão, as ovelhas iam ser dispersas. Ele já estava adiantando para eles o que ia acontecer lá na frente. Nós vemos que Pedro não entendeu isso, falou: Senhor, todos podem escandalizar, mas eu não vou me escandalizar. Se for necessário, eu irei até morrer contigo. Sabe o que é isso, irmãos? É as pessoas mediatistas que não têm convicção, não sabem o momento da situação. É muito fácil nós chegarmos aqui e falar assim: Senhor, eu vou ser fiel até a morte. Mas na hora que vier uma dificuldade na minha vida, que bater aquele pensamento assim na sua cabeça: olha, para que você serve a Deus? Será que Deus não te esqueceu? E vir esse pensamento, até mesmo por influência maligna, por influência do cão, você, se não tiver realmente convicto, se não conhecer mesmo o propósito de Deus, você abandona o barco. Isso acontece também com a pessoa que vai assumir um casamento. Ele chega, olha a pessoa bonitinha, a pessoa olha ele, não sabe dos defeitos, não sabe o que vai enfrentar na frente, ou não conhece o que é um casamento na visão de Deus, apenas um casamento segundo a visão da sociedade. E ele fala: não, olha, eu vou ser fiel a você até a morte, até a morte no que nos separa. Recebe uma bênção sobre o seu relacionamento, mas depois que passa um tempo, começa a vir as crises, começa a vir as dificuldades, tudo que foi dito ali no altar começa a ser esquecido, e a pessoa pensa abandonar o barco, e até abandona, se não tiver temor de Deus no coração. Então, irmãos, é muito fácil nós fazermos promessa para Deus e não cumprir, porque nós somos infiéis. E eu louvo a Deus que a Bíblia fala que ainda que nós permanecemos infiéis, Ele é fiel e justo, e não pode negar a si mesmo. A palavra que Deus tem para a nossa vida, ela é uma, ela não muda, ela não varia. O nosso Deus, Ele não tem sombra de variação. Deus abençoa a sua igreja, e se eu estiver ligado ao corpo, eu sou igreja. Mas se eu não estiver ligado ao corpo, eu não sou mais igreja. Não existe esse negócio, na nossa visão, uma vez salvo, salvo para sempre. Você só permanece salvo se você estiver ligado em Cristo, se você permanecer em Cristo. Respeite quem pensa o contrário, mas dentro da Bíblia nós vemos versículos recheados que mostram quem permanecer até o fim. Jesus disse isso em Mateus 24, versículo 13: aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Então, irmãos, é muito fácil nós prometermos algo e esquecer isso. Amém? Por quê? Porque Jesus já sabia de antemão tudo que ia acontecer, e Ele já tinha preparado os seus discípulos para isso, mas eles esqueceram. Eles não observaram as diretrizes que o Senhor Jesus deu para eles. É muito fácil você vir na igreja,
ouvir mensagem, ouvir pregador que você gosta, ouvir cantor que você gosta, até pular, até ser cheio do Espírito Santo, mas se você estiver disperso, o inimigo rouba a palavra do seu coração. E quando vier a dificuldade na semana, você pode tropeçar e você pode abandonar o barco. Então você precisa estar muito atento àquilo que o Espírito Santo diz à sua igreja. É muito importante, meus irmãos, nós ouvirmos a voz de Deus. Amém? E ter discernimento para entender a voz do Senhor. Porque a gente muitas das vezes esquece daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então os discípulos aqui, nesse momento, eles esqueceram. Porque na hora que veio aquela pressão toda, que os soldados romanos, depois que eles estavam lá no Getsemane, seu suor tornou em gota de sangue, os seus discípulos começaram a dormir. Jesus estava orando, entrando uma angústia muito grande nele, porque ele já sabia o que viria, ele já sabia dos açoites que viriam, ele já sabia dos escárnios que viria, ele já sabia, meus irmãos, das bofetadas que ele ia tomar, dos cuspes que ele ia levar na cara, ou seja, da humilhação que ele ia passar. Ele ficou despido, Então, ou seja, muita humilhação. Ele já sabia tudo isso. Mas ele, meus queridos, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca, porque ele sabia que aquela hora era a hora das trevas. E no momento que ele fica calado, perante Pilatos, esse silêncio de Jesus incomodou muito Pilatos, irmãos. Nós vemos que Pilatos depois, sabendo que Jesus era da Galileia, ele manda Jesus ir até onde Herodes estava, porque Herodes estava lá em Jerusalém, e Herodes era aquele que governava aquela região. Mas quando Herodes viu Jesus, ele ficou maravilhado, porque ele queria encontrar Jesus, ele queria ver Jesus fazer alguns sinais, mas Jesus também não falou nada. Jesus ficou em silêncio, porque Jesus sabia que aquele momento era a hora das trevas, aquele momento era o momento do seu sofrimento. Então Herodes vai, escarnece de Jesus juntamente com os seus soldados, veste uma roupa escarlate em Jesus e manda ele novamente para Pilatos. E quando ele volta, meus queridos, Pilatos mais uma vez tenta falar com Jesus: olha, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e para te mandar, para te condenar? Aí Jesus diz para ele: nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima não fosse te dado. Então, ou seja, Jesus já estava calado, mas Pilatos, querendo agradar aquele povo, os sacerdotes e os judeus, ele entrega Jesus para ser crucificado e solta Barrabás. Irmãos, Barrabás, o nome Barrabás, ele é um nome aramaico, que significa filho do pai, ou filho do mestre, ou filho de rabi, ou filho do professor. Então ele tem uma história muito linda. Se nós estudamos alguns textos paralelos que dá consonância com a Bíblia, nós vemos que Barrabás, ele conhecia a Deus, era um homem que fazia coisas decentes, mas devido a altos impostos que os romanos cobravam, ele não conseguiu pagar os seus impostos. Ele era um homem trabalhador, e ele então, o que ele faz? Perde tudo que ele tem, e dá uma revolta muito grande no seu coração, e ele agora passa a ser o quê? Um revolucionário. Ele começa a partir para o lado dos revolucionários, e isso levou a ele a ser preso, porque através do seu motim, ele matou uma pessoa, e tudo indica que ele matou alguém importante, que era um soldado romano, e ele então agora vai parar na cadeia, e a sentença é ser crucificado, porque a pena de crucificação, irmãos, ela era somente para ladrões e para pessoas que levantavam contra o governo, pessoas que tumultuavam o governo, somente para pessoas da alta periculosidade. Não eram pessoas boas que passavam por crucificação, somente pessoas que não valiam nada. E que nessa época Barrabás estava dentro dessa situação, mas ele se corrompeu. Ele conhecia os preceitos da lei, ele sabia que ele estava errado, e agora ele sabia que vinha contra ele uma grande sentença, a sentença de morte. Os historiadores dizem que aqueles outros dois ladrões que estavam juntos também para ser crucificado, que foi crucificado junto com Jesus, eram também da turma de Barrabás.
era da turma de Barrabás, era revolucionário, que estava ali sentenciado. Então, neste momento, através deles escolherem Barrabás, eles livraram Barrabás da crucificação. E uma coisa que me chama a atenção é que nem ele mesmo sabia que ele ia ser livre naquele momento. Ele já estava esperando a sua crucificação, né? Mas ele foi solto, irmãos. Para quê? Para ter uma segunda chance, né? A história não diz se ele aproveitou a oportunidade, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que dá a segunda chance para as pessoas. Amém? Então, ou seja, ainda que eles achavam que estava sendo injustiçado, que estava fazendo algo contra Jesus, tudo estava dentro do plano de Deus, tudo estava diante da vontade do Senhor. Então Barrabás ali estava tendo uma segunda oportunidade de viver uma vida diferente, de viver uma vida agora na presença de Deus, de viver uma vida agora fazendo coisas diferentes, para que ele não voltasse novamente a ser preso ou até mesmo ser condenado à crucificação. Mas a multidão, ela pressionou Pilatos a condenar Jesus. E é aqui que eu quero falar com vocês, né? Ceder à pressão da multidão. Hoje não é diferente, irmãos. Essa palavra é muito pertinente, porque em algum momento da nossa vida nós vamos ter que escolher ou Jesus ou Barrabás. Barrabás representa o engano, Barrabás representa, né, aquilo que é passageiro. Barrabás representa, irmãos, o mal. Tudo que não presta representa Barrabás. Em algum momento da nossa vida nós vamos ter que escolher ou Jesus ou Barrabás. E muitos de nós, se não tomar cuidado, a multidão vai nos pressionar a escolher Barrabás e crucificar Jesus, crucificar Cristo novamente. Porque lá em Hebreus fala, irmãos, aqueles que não mudam de vida, né? Aqueles que foram libertos, aqueles que foram transformados por Deus e novamente recaíram, novamente voltaram à sua vida de pecado, de novo eles estão crucificando a Jesus, eles estão colocando Jesus ao vitupério. Vitupério significa vergonha, estão levando a Cristo à vergonha. Então hoje é uma proposta do adversário para tentar fazer as pessoas a escolher Barrabás e crucificar Jesus novamente. A pressão da multidão. Nós vivemos uma época do politicamente correto. Se você não pensa como a maioria das pessoas, você é taxado como quadrado, você é taxado como preconceituoso, né? Porque a maioria das pessoas pensa de um jeito e todo mundo tem que pensar igual. Principalmente quem tem algum valor, quem tem alguma tradição, quem prima pelos preceitos da Bíblia. Esses são mais atacados ainda. Aonde você está, no trabalho, dentro do meio familiar, né? Dentro dos estudos, onde você está inserido nos estudos, você é taxado como pessoas antiquadas. É a multidão, é a pressão. Nas redes sociais, nos filmes, né? Tudo é uma pressão muito grande. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos pensar um pouco que tipo de proposta nós estamos recebendo. Porque é por isso que você vê hoje muitos crentes desanimados. É por isso que você vê hoje muitas pessoas largando Jesus, muitas pessoas hoje preocupadas com coisas somente dessa terra, porque estão escolhendo Barrabás em detrimento de Cristo. A proposta hoje é muito grande. Eu vejo, meus irmãos, o que aconteceu com o povo de Israel no passado, é a mesma coisa acontecendo com a igreja. Se você for ler Êxodo capítulo 8, você vai ver o tanto de sinais e maravilhas que Deus fez para tirar o povo do Egito, até chegar na praga da morte dos primogênitos, aonde Faraó agora liberta eles. Mas Deus tinha feito muitas maravilhas. Deus provou que Ele era um Deus verdadeiro, no meio de multiplicidade de Deus do Egito, né? Deuses falsos. O Deus de Israel provou que era um Deus verdadeiro, que Ele estava com aquele povo, que foi humilhado, que sofreu nas garras de Faraó, mas agora, através dos atos poderosos de Deus, Ele estava resgatando aquele povo do Egito e levando aquele povo para ir para o deserto, viver debaixo da dependência de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas o que acontecia, irmãos? O povo sempre queria voltar, o povo sempre lembrava do Egito. O Egito estava no coração do povo.
Acontecia alguma coisa, o povo lembrava dos pepinos do Egito, das cebolas do Egito, né? Deus estava mandando maná, Deus estava mandando, o povo queria comer cordoniz, Deus mandava cordoniz, Deus mandava carne, mas o povo estava sempre lembrando o quê? Dos pepinos do Egito, das cebolas do Egito. O Egito estava pregnado no coração daquele povo. Sabe por quê, irmãos? Porque não é fácil. Andar na dependência de Deus exige um esforço muito grande da nossa parte. E hoje as pessoas não querem esforçar para nada. Só querem esforçar para as coisas que vão ficar nessa terra. Só querem esforçar para aquilo que vai passar. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abra o nosso entendimento. Você sabe quantos dias que era para aquele povo atravessar o deserto e chegar até Canaã? 40 dias. Sabe quanto tempo durou a travessia no deserto? 40 anos. Aquilo que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Por quê? Porque o povo não estava preparado. E Deus foi trabalhando aquele povo, para que aquele povo preparasse para entrar na terra prometida. Até que uma geração morreu, Deus levantou outra geração para entrar na terra prometida. A geração que recebeu a promessa não entrou na terra prometida, foi outra geração que entrou. Por quê? Porque ouviu a voz de Deus e obedeceu a sua palavra. Essas coisas, meus irmãos, se repetem. Se você for ver as propostas de Faraó, é as mesmas propostas que o diabo tem hoje para a igreja. Quais são as propostas? Seja crente, mas não vai muito longe não, né? Deixa alguém aqui. O inimigo não quer que a família vai toda para a igreja. Fica alguém aqui, né? Por quê? Porque quando a família está na igreja e o outro está lá fora, é mais dificuldade, é mais luta, né? Então seja, nós temos que tomar cuidado, porque ainda que nós estamos num tempo diferente, as propostas é as mesmas. O inimigo não quer ver o seu crescimento, ele não quer ver o seu desenvolvimento espiritual, e para isso você tem que ter convicção, para que a multidão não invada seu coração e te faça parar. Porque na Bíblia tem a receita, meus irmãos, que nós precisamos. Diante de tanta dificuldade, nós sempre vamos ter uma palavra que vai nos orientar. Deus é um Deus misericordioso, e ai da igreja se Ele não estivesse conosco nessa batalha. Ai de nós se Ele não fosse conosco nos orientando. Ai de nós se Ele não fosse conosco colocando as mãos e fazendo milagre no momento necessário. Por isso é importante nós estarmos na dependência dEle. Por isso é importante nós estarmos afinados com a voz dEle na nossa vida. Porque na hora que eu precisar de uma palavra, na hora que eu precisar de algo para me levantar, Ele vai vir com a sua mão poderosa e vai me ajudar nas minhas fraquezas. Porque em certos momentos da caminhada nós vamos fraquejar, meus queridos. Mas Jesus sabia da sua missão. Ele cumpriu a sua missão até o final. Ele cumpriu a sua missão até o final. Mas a multidão incentivou Pilatos a soltar Barrabás e a crucificar Jesus. A multidão, irmãos, muitas das vezes quer fazer nós parar. Se você for ver na Bíblia, meus queridos, hoje o crente precisa ter perseverança. Hoje nós temos que ter convicção, nós temos que saber quem é Jesus na minha vida. Eu tenho que entender o chamado que Deus fez na minha vida, a obra que Deus fez na minha vida, a oportunidade que eu tenho para a atualidade. Porque muitos de nós estamos esperando as coisas para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu melhoro, amanhã eu vou fazer mais, eu vou situar mais. Mas quem sabe se nós vamos ter tempo? Só Deus conhece o nosso amanhã. Então, enquanto é hoje, vamos consertar agora, vamos colocar nossa vida no altar agora, vamos procurar fazer o que nós pudermos para Deus agora, porque debaixo das dificuldades e as pressões que a igreja enfrenta na atualidade, Deus, meus queridos, ainda é Senhor. Deus ainda continua Senhor, e Ele não vai deixar de falar, Ele não vai deixar de operar. Amém? Eu posso ter certeza. Eu não vou esperar que esse mundo todo se converte. Infantil é aquele que pensa isso. Deus quer que as pessoas tenham a sua oportunidade. Todo mundo precisa conhecer o Evangelho, meu irmão. Todo mundo vai conhecer que Jesus é o Senhor, como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que Ele, sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder.
Jesus, irmãos, quer que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a sua palavra, que tenham a oportunidade de mudar de vida, mas cada um vai ter que ter a sua própria decisão. Cada um vai ter a sua própria decisão. E vai chegar um momento que cada um de nós vai ter que decidir. Ou nós ficamos com Jesus, ou nós ficamos com Barrabás. Amém? Eu quero repetir isso aqui de uma forma bem clara. Em qualquer momento da nossa vida, nós vamos ter que decidir. Ou nós continuamos com Jesus, ou nós continuamos com Barrabás. Amém? Sabe a hora que você escolhe estar com Jesus? É na hora que seus amigos incrédulos te chamam para fazer alguma coisa contra a vontade de Deus. É lá que você prova se você escolhe Jesus ou Barrabás. É na hora que alguém fala com você algo contrário àquilo que está na vontade do Senhor. É lá que você prova que ninguém está te vendo, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo está vendo a sua vida, a sua atitude, o seu comportamento. É nessa hora que você prova quem que é Senhor da sua vida, quem você escolheu. É nessa hora. Porque quem vai te honrar é Deus. Irmãos, tem pessoas na Bíblia que nos mostram a importância de não ouvir a multidão e de ter convicção. Se você for ler Lucas capítulo 18, o finalzinho, lá fala a história de Bartimeu, um homem cego. Quando Jesus entra na cidade de Jericó, o que ele fala? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a multidão faz o quê? Tenta mandar ele calar a boca. Quando eles mandam ele calar a boca, aí ele grita mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele começa a gritar muito alto, até que Jesus parou. Mas se ele fosse olhar a multidão, ele tinha ficado sem receber o seu milagre. O Senhor para, manda chamar ele e pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus então curou as vistas daquele homem, e aquele homem volta a ver. E depois que Jesus cura ele, há um grande rebuliço no meio daquele povo. Mas a multidão queria o quê? Que ele calasse, que ele parasse, né? Se você vê Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25 até o 34, você vai ver uma situação dessa também. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha o quê? Convicção. Ela ia tocar Jesus para ficar curada. Isso estava no coração dela. Mas ali tinha o quê? Uma multidão em volta de Jesus. Ela teve que enfrentar a multidão, mas ela não parou no seu objetivo. Marcos capítulo 2, versículo 1 a 11, fala isso também do paralítico, que foi até a casa de Jesus em Cafarnaum. Estava cheio de gente lá, na entrada da porta lotada, na janela lotada. Eles tiveram que levar esse homem lá por cima do telhado, destelhar o telhado e colocar ele lá onde Jesus estava. Mas por que aconteceu isso, irmão? Porque eles não pararam diante da multidão, tiveram convicção. Se eu e você não tiver convicção de quem é Deus, você vai desviar, você vai voltar para trás, você vai perder o que você ganhou. Hoje a igreja precisa se posicionar. Em algum momento da sua vida, você vai ter que bater de frente com os politicamente corretos, com respeito, com entendimento, com sabedoria, mas a escritura vai ter que estar impregnada no seu coração, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. Se você for ceder a pressão, você vai negar Jesus. Você vai fazer como Pilatos fez. Se você conhecer a história de Martinho Lutero, você vai ver um homem que enfrentou o alto clero da época através das suas convicções espirituais, porque a palavra de Deus estava impregnada no seu coração. E ele então começou a pregar contra as mazelas da igreja, contra os ensinamentos errados da igreja. E quando ele foi chamado pelo alto clero para retratar aquilo que ele estava escrevendo, aquilo que ele estava ensinando, ele disse uma coisa importante que eu e você também temos que repensar sobre isso. Ele diz assim: olha, eu estou com a minha mente cativa, eu não posso pensar diferente do que está nas escrituras. Bendito é o nome do Senhor. A minha mente está cativa pelas escrituras, e eu não posso pensar diferente do que está dentro dessa palavra. Bendito é o nome do Senhor. E ele não negou Jesus, ele não retratou aquilo que ele tinha falado, porque tudo que ele estava dizendo estava baseado dentro da palavra de Deus. Se você conhecer a história de Policarpo, bispo de Esmirna, você vai ver um homem que ensinou a palavra, que pregou a palavra, e ali ele foi levado dentro de uma fogueira para negar Jesus. Ele disse assim: olha, há 86 anos eu tenho servido a ele, e ele só me fez bem. Como eu posso negar ele agora?
Ou seja, irmãos, ele tinha convicção do que ele estava fazendo, ele tinha convicção da sua missão. Amém? Nós não sabemos o que vai vir na frente aí. Se você não tiver convicção, meu irmão, uma roda de piada te faz desviar de Deus. Se você não tiver convicção, os seus parentes incrédulos te faz sair fora da presença de Deus. Uma festa mundana te faz escantear Jesus e escolher Barrabás. Nós precisamos de convicção, irmãos. Nós precisamos brilhar aonde nós estivermos. Nós não temos que ficar enclausurado. Você pode sair uma festinha? Pode. Você pode andar com pessoas que não acreditam? Pode. Mas você tem que influenciar e não ser influenciado. Quando a palavra de Deus estiver pregnada no seu coração, pode ter certeza que você não vai pensar diferente do que está na palavra de Deus. A multidão jamais vai te influenciar, mas você que vai conseguir influenciar a multidão. Amém? É uma palavra difícil, mas é necessário, porque a qualquer momento nós vamos passar por isso. Vamos ter que escolher Barrabás ou Jesus. E Barrabás foi escolhido, irmãos, apenas pela pressão da população, ou seja, do sumo sacerdote, do sinédrio. Eles pressionaram. Agora, uma coisa que eu falo com vocês para nós encerrarmos e nós darmos ênfase àquilo que eu falei com os irmãos. Se nós formos ver Mateus capítulo 21, do versículo 1 até o 11, o que está registrado ali? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, a partir de Mateus 21, 8, você vai ver o alvoroço que houve naquela cidade. As pessoas começaram a jogar ramos, começaram a jogar lençóis, e dizendo, hosanna nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Aí aquele alvoroço chamou a atenção daquelas pessoas. Eles disseram, o que está acontecendo? Jesus de Nazaré está entrando. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A multidão, glorificando a Deus pela vida de Jesus, chamando Jesus de profeta, um grande profeta, e agora a mesma multidão está lá, escolhendo Barrabás. Como as pessoas mudam, irmãos, de acordo com o momento. Infelizmente tem muito crente desse jeito hoje. Tem muito crente camaleão, mudando de acordo com o ambiente. Entendeu? Está no meio de incrédulo, é incrédulo. Está no meio de crente, é crente. Nós precisamos rever isso. Nós precisamos repensar isso. Quando você faz isso, você está escolhendo Barrabás e crucificando Jesus. Agora, quando você honra o nome de Jesus, porque Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens será confessado diante do Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei ele diante do Pai que está nos céus. Então, meus queridos, é a hora de nós posicionarmos. Amém? Quem é Senhor na minha vida é Jesus. Quem é Senhor na sua vida é Jesus. Quem é Senhor no seu trabalho é Jesus. Quem é Senhor na sua casa é Jesus. Quem é Senhor na sua família é Jesus. Se posicione. Tome cuidado. Não perca o que você tenha ganho, porque é muito fácil. É muito fácil nós fazermos um compromisso com Deus e diante das dificuldades nós esquecemos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Então aprenda uma coisa: o nosso Deus é um Deus que foi fiel até o final, porque Ele sabia que a sua morte resultaria numa oportunidade para as pessoas abandonar o seu pecado, para as pessoas mudarem o seu estilo de vida, para as pessoas se tornarem melhor. Foi por causa de Jesus. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, Deus dentro de nós, o Emanuel está dentro de nós. Amém? Jesus está dentro de você, mas você pode expulsar o Espírito Santo da sua vida. 1 Tessalonicenses capítulo número 5, versículo número 19, fala fugir de todo aparente do mal. Capítulo 21 fala, não extingais o Espírito Santo de Deus. O que é isso? Apagar. Tem muita gente apagando o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não apague, deixa ele acender, deixa ele iluminar, deixa ele te fortalecer, deixa ele te dar graça, porque enquanto ele estiver na sua vida, pode ter certeza que você vai superar a dificuldade, que você não vai ser abalado, vai cair ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não vai ser atingido, você vai conseguir honrar o nome de Jesus. Amém? Nós não sabemos o tempo que Jesus vai permitir nós ficarmos aqui, mas enquanto estivermos aqui, vamos ter compromisso com Deus, vamos ter convicção do nosso chamado, vamos ter convicção da obra que Jesus realizou na nossa vida, porque se nós não fizermos isso, nós vamos escolher Barrabás e vamos crucificar a Cristo. Fica de pé, meus queridos. Eu quero orar pela sua vida agora. Peça a Deus que tenha misericórdia da sua vida. Como eu disse para você, Barrabás teve uma chance de mudar o seu estilo de
de fazer diferente. Mas a história não diz se ele aproveitou ou não a sua oportunidade. Mas eu e você temos a oportunidade agora de fazer algo melhor para Deus. Nós estamos já chegando, meus irmãos, no final do ano de 2023. Amém? O que você tem feito para Deus? Qual que é o tipo de palavra que você tem dado para as pessoas que estão ao seu lado? A sua palavra edifica ou ela destrói? A sua palavra ajuda ou ela faz as pessoas regredir? Que tipo de crente tem sido você? É hora que nós não perdermos tempo com coisas necessárias, meu irmão, com conversa fiada, com aquilo que não contribui para o nosso crescimento. É hora que nós buscarmos as coisas necessárias para o nosso crescimento. Amém? Vamos parar de perder tempo, né? A gente perde muito tempo com coisas que não vai contribuir nada para a gente. E feliz é aquele que entende isso, porque a gente aprende isso muitas das vezes, é depois de quebrar muita cara, é depois de bater a cabeça na parede muitas das vezes, e você vê quantos tempo você perdeu com coisas que não valia nada, desnecessária. Mas aí quando você vai ficando mais maduro um pouco, você sabe que o tempo de chegar à cova rasa pode acontecer a qualquer momento, e você começa a viver comedido, com mais equilíbrio, com mais responsabilidade, né? Você não quer guardar mágoa no coração, você quer fazer alguma coisa por Deus, você quer fazer alguma coisa para o seu próximo, para a sua família. Então pensa nisso, pensa, amém? Em nome de Jesus, vamos fazer mais para Deus, vamos perder tempo com nada que nos leva para trás. Chega, meus queridos, em nome de Jesus, vamos avançar, porque nós temos um alvo, o nosso alvo é Cristo, amém? Hebreus capítulo 12, versículo 1, né? Nós estamos rodeados com uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o pecado, embaraço, que tão de perto nos rodeia, e corramos para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, amém? Então vamos orar agora. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nesta noite, meu Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por eu estar na sua presença, por eu estar, meu Pai, na mesa do Senhor com a tua igreja nesta noite, porque foi o teu sacrifício que nos deu esta oportunidade. Meu Deus, aquela cruz não era do Senhor, aquela cruz, meu Pai, era para Barrabás, mas o Senhor tomou aquela cruz no lugar de Barrabás. O Senhor tomou aquela cruz no nosso lugar. Não só Barrabás, mas todos nós é que merecíamos aquela cruz. Mas o Senhor, meu Deus, substituiu. O Senhor foi a oferta no meu lugar, no lugar desta igreja. E hoje, meu Pai, o teu sacrifício nos deu a oportunidade de receber o perdão, de receber uma nova chance, uma vida nova na tua presença. Meu Deus, tenha misericórdia. A nossa vida não é tempo de pecado, a nossa vida é tempo do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, meu Pai, ajudar o meu irmão, ajudar a sua família, ajudar, meu Pai, cada um dentro das suas necessidades espirituais, e que nós venhamos honrar o Senhor em qualquer situação. O Senhor sabe, ó Deus, as pressões que cada um enfrenta no seu dia a dia, no meio de amizade, no meio de familiares, no meio, meu Pai, de colegas de faculdade. Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, que a tua luz resplandeça aonde nós estivermos e o teu nome venha a ser glorificado. Nos ajuda, meu Pai, ser testemunha ocular da tua grandeza, do teu amor e da tua misericórdia, porque o Senhor, meu Deus, é tudo para nós. O Senhor é a nossa autossuficiência, o Senhor é aquilo que nós precisamos para sermos felizes e vivermos, ó Pai, debaixo da tua graça, fazendo a tua vontade. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, usa de misericórdia para a tua igreja e abençoa teus filhos. Prepara-nos, ó Pai, para continuarmos sempre na tua mesa, como o Senhor quer que nós estejamos, para te glorificar e te exaltar. Quero te agradecer nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?